O método amperímetro-voltímetro é usado para determinar uma resistência elétrica desconhecida. A figura representa o circuito e os aparelhos onde os ponteiros indicam as leituras. O voltímetro pode medir até 250 volts. O valor 10 na escala indicada corresponde a 250 volts. E o amperímetro mede correntes elétricas de até 1 ampere. O valor 10 na escala indicada corresponde a 1 ampere. A pergunta: qual a resistência do resistor R em ohms? Ora, quando se fala da resistência em função da DDP nos terminais do resistor e da corrente que o atravessa, a gente é remetido direto à primeira lei de Ohm, que dá exatamente a relação entre essas grandezas. Falando em termos de unidade de medida, no sistema internacional, nós temos a DDP medida em volt, a corrente medida em ampere, de modo que se pode deduzir que a unidade de medida de resistência seria, portanto, pelo sistema internacional, volt por ampere. Mas o próprio sistema internacional chama isso de ohm e simboliza pela letra do alfabeto grego ômega. Detalhe é que se a gente olha para a figura vem marcando no voltímetro o valor 6, enquanto que marca no amperímetro o valor 2. Se você vai afobado na hora de resolver a questão, vai querer dizer resistência, DDP sobre corrente. Ih, que questão fácil eu peguei. Uma DDP de 6, uma corrente de 2, 6 dividido por 2, 3. Resistência de 3 amperes. E é o que está no item A para você marcar na questão. Mas você não pode abrir mão de ler o texto e de interpretar. Aqui nós temos uma questão de escala. Foi explicado no enunciado e eu destaquei aqui. O valor 10 que aparece no voltímetro, na verdade, equivale a 250 volts. E no amperímetro também está destacado aí. O valor 10 que aparece lá equivale a 1 ampere. Então é preciso que eu saiba ler o texto e a figura. Olhe na tela. Se no voltímetro esse valor 10 que aparece aqui equivale a 250 volts, a pergunta que fica é esse 6, quanto que ele equivale? E uma regra de 3 simples pode me dar a resposta. Se 10 equivale a 250 volts, então 6 equivale a DDP real com que eu tenho que operar. E o produto dos meios pelos extremos vai me dar uma DDP de 1.500 dividido por 10, 150 volts. Totalmente diferente do valor 6 que aparecia marcado ali. Olhando para o amperímetro e olhando para o texto, se esse valor 10 que aparece aqui equivale a 1 ampere, então a pergunta que fica, e esse 2 que está sendo marcado na escala equivale a quanto? E de novo uma regra de 3 simples. Se o valor 10 equivale, na verdade, a 1 ampere, então o valor 2 equivaleria à corrente real que está passando pelo resistor indicado. Produto dos meios pelos extremos, e essa regra de 3 vai me dar uma corrente de 0,2 amperes. Agora sim, eu estou apto a encontrar o valor correto. A resistência de um resistor que está conectado a uma diferença de potencial de 150 volts e que por isso é percorrido por uma corrente de 0,2 amperes. Então, ele vai estar equivalendo a uma resistência de 750 ohms. E repara que 750 é um valor absolutamente diferente daquele 3 que a gente fica tentado a marcar quando olha para a alternativa A.
Então o que é preciso tomar cuidado sempre, mesmo nas questões que parecem muito simples. Não abre mão de ler o texto com atenção e ver cada coisa que é destacada lá. E aí é uma coisa que eu sempre falo e é preciso que você se convença. Quem é bom em leitura e interpretação de texto tem uma tendência a ter facilidade em interpretar as questões de física. Não adianta você achar que eu sou bom em cálculo e eu posso ser ruim no resto. Ou então que se eu sou ruim de cálculo, enfim, como é que eu faço para melhorar? Não tem como. Independente do que você estiver falando que quer aprender, a leitura é primordial. Em física não é diferente. Então você olha para um texto como esse, a gente pode colocar um texto, um enunciado de uma questão de física na mão de um professor de português, de interpretação de texto e de literatura. E ele vai fazer a interpretação, ele não vai saber resolver a questão, provavelmente. Não vai entender os conteúdos de física, não vai saber, não vai lembrar, se não é da área dele. Mas fazer a interpretação do texto, você mostra isso aqui para um professor que interprete um texto e ele vai dizer, na hora que você tem esse parêntese lá, o que ele está fazendo? Ele está acrescentando um pensamento, ele está acrescentando informação, ele está explicando, né? Ele está criando um aposto no texto. Então ele está chamando a tua atenção para alguma coisa que precisa ser interpretada. Então não se pode abrir mão disso, ok? Fique esperto.